Eu queria primeiro registrar a tarde de hoje. A tarde de hoje é uma verdadeira referência, senhor presidente, de como é que o governo, os seus partidos aliados, quando querem agir de uma forma coletiva, concatenada, o resultado é um resultado muito bom. Hoje, por exemplo, numa quinta-feira, nós constatamos um movimento articulado, importante, organizado, da bancada do governo, do PT e dos partidos aliados aqui no Senado Federal, com pronunciamentos extremamente relevantes e pronunciamentos esclarecedores. Portanto, nós precisamos repetir, meu caro presidente, senador Raimundo Lira, nós temos que repetir essa performance, esse desempenho. Tivemos uma tarde extremamente importante e produtiva para o governo, senador Theomário, com todas as falas que aqui ocorreram. Mas eu queria fazer algumas reflexões e algumas ponderações, meu caro presidente, senador Raimundo Lira, sobre o momento que o Brasil vive. Primeiro, nós tivemos eleições em 2014 democráticas, eleições duras, talvez uma das eleições mais difíceis sob o ponto de vista do debate político, sob o ponto de vista de políticas públicas ou uma leitura de país. A jovem democracia brasileira expôs essa arte do contraditório e o povo legitimamente escolheu aquele modelo ou aquele conjunto de propostas que mais se coaduna com as suas esperanças, com as suas expectativas. A presidenta Dilma foi eleita democraticamente, legitimamente. E eu, que a conheço há mais de 20 anos, quero aqui dar o meu testemunho. A presidenta Dilma é uma mulher digna, uma mulher decente e uma mulher que tem uma grande história. História da luta pela democracia, a história como uma executiva que passou por muitas experiências relevantes, importantes e exitosas, não só no Rio Grande do Sul, mas também no governo federal, como ministra de Minas e Energia e depois como ministra-chefe da Casa Civil, num momento extremamente delicado para o país, que foi aquele momento onde o país foi impactado pela CPI dos Correios, que eu presidi. Foi impactado todo o país acompanhou muito de perto, como se fosse uma novela de televisão, o escândalo do Mensalão. Naquele momento, a presidenta Dilma cumpriu um papel extraordinário, ajudando o presidente Lula a enfrentar aquela crise e, efetivamente, promovendo as mudanças sociais que são as marcas mais importantes das nossas gestões. As duas gestões do presidente Lula, a primeira gestão da presidenta Dilma e, sem dúvida nenhuma, ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, a gestão da presidenta Dilma. Compromisso com a estabilidade, compromisso com o crescimento, compromisso com a inclusão social. Um governo generoso que estende a mão para aqueles que, durante toda a história do nosso país, foram flagelados pela miséria. Governos de inclusão social, que olham os negros, os índios, as mulheres, que se preocupa em criar perspectivas melhores para toda a nossa gente, para que cada pai, para que cada mãe honre seus filhos, suas filhas, e tenham as condições dignas de construir as futuras gerações que vão comandar o nosso país. Nós temos um compromisso em entregar um país muito melhor do que recebemos dos nossos pais. Como os nossos filhos, os nossos netos, não tenho dúvida nenhuma,
assim o farão. O Brasil, pátria educadora, o grande lema da presidenta Dilma, e a maior revolução que um país efetivamente pode vivenciar, que é a revolução pela educação. Não pelo golpe, não pelo radicalismo, pela intolerância e pelas armas. Senhor presidente, eu sou alguém que, ao longo da minha vida como engenheiro, sempre convivi com o contraditório e de uma forma pacífica, senador Theomário, de uma forma harmoniosa. Me preocupa muito, deverasmente, o que tem acontecido no Brasil nos últimos meses. O Brasil sempre foi um país tolerante, um país onde a sua gente e a sua população sempre respeitou as diferenças religiosas, políticas, diferenças que num país tão plural e tão diversificado afloram naturalmente e levam as autoridades a tomar medidas no sentido de criar um país melhor e especialmente um país mais cidadão. Mas o nível de intolerância que o Brasil tem vivido nos últimos meses é extremamente preocupante. Meu caro presidente senador Raimundo Lira. Experiências que, sem dúvida nenhuma, não ajudam em absolutamente na construção de um grande país. Um radicalismo político como jamais vi. E nós temos e sempre respeitamos as posições políticas de cada cidadão e de cada cidadã. Pessoas que, pela sua preferência política, são hostilizadas nas ruas, nos restaurantes. Senhor presidente, senador Raimundo Lira, o pior é que isso acontece com os partidos da situação, com os partidos de oposição, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma receita ruim para um país que nós queremos cada vez melhor. E, senhor presidente, senador Theomário, a minha preocupação, ela é pautada, primeiro, por uma intenção de criminalização da política e dos políticos. Volto a repetir, criminalização dos políticos e da política e dos partidos políticos. Quem aposta, e tem muita gente que não aceitou o resultado das eleições, que não aceita, e que joga o país nesse radicalismo, não entendem, talvez essas pessoas não estejam compreendendo que todos nós vamos acabar sobrando no mesmo balaio, no balaio da desmoralização, no balaio da criminalização e no balaio do não à política. Não existe nenhum modelo, senhor presidente, que substitua, com todos os nossos vícios e também com as virtudes de um sistema democrático, o debate político nos partidos. Os partidos são a essência de uma democracia e da política. Aqueles que investem na radicalização de um lado ou do outro, eles estão sucumbindo a ideias esdrúxulas, exóticas e que, sem dúvida nenhuma, vão levar à criação de outsiders, pessoas que nunca fizeram política e que podem, eventualmente, no ano que vem, em 2018, se apresentarem como salvadores da pátria. Sem nenhuma experiência política, sem nenhuma experiência de diálogo,
sem nenhuma experiência do que você faz, de alguém que faz a política no dia a dia, nos municípios, nos estados. O enfraquecimento da política levou a Alemanha, depois de uma crise sem precedentes, ao nacional-socialismo, um pesadelo para a humanidade, que até hoje assombra as gerações que vieram pós-nacional-socialismo e pós-nazismo. O cineasta Ingmar Bergman tem um filme extraordinário chamado O Ovo da Serpente, quando em 1923 começa a se criar essa serpente que representou um flagelo para toda a humanidade. A criminalização e desmoralização da política, senhor presidente, levou na Itália ao surgimento de uma figura chamada Berlusconi. Mais adiante, Pepe Grillo, um palhaço, na acepção da palavra, astro de televisão. Quem sofreu com isso foi o país. Nós estamos passando por outras experiências, quando pessoas sem nenhuma vivência política se aventuraram, se apresentaram num determinado momento de angústia ou num determinado momento de dificuldades e efetivamente fizeram estragos monumentais, não só na política, na economia, mas na construção de um futuro melhor para a sua gente. Nós temos que tomar cuidado com essa radicalização. Ela vai acabar com todos nós, abrindo um avenidão para algum aventureiro que pode se colocar como herói, que pode se colocar como o guardião da verdade, da moralidade, da ética e das boas qualidades de um país. Quando nós temos pessoas com esse tipo de perfil em qualquer lugar, em qualquer profissão e inclusive na política. Portanto, o momento que o Brasil vive é um momento que nos preocupa fortemente. E nós temos, meu caro presidente senador Telmário, nós temos que enfrentar essa situação. Enfrentar essa situação. Sem temor, sem medo. Simplesmente, porque as coisas simples é que são certas. Com honestidade de propósitos, com respeito às pessoas, seja de que raça essas pessoas, de qualquer classe social, nós temos que tudo para construir uma grande nação. Nós avançamos muito, senhor presidente, e quero aqui registrar que o nosso país, o estágio que nós chegamos, é um reflexo de muitos governos. Ninguém tem o dom de dizer que inventou o Brasil. Nós temos vários governos, aqui foram citados, vários deles, desde a República. Algumas pessoas cuja presença calaram fundo nos corações e mentes de um povo. Getúlio, Juscelino, Jango. Depois o processo democrático com o presidente Sarney, que sofre muitas injustiças e que teve uma habilidade extraordinária para conduzir politicamente o nosso país, depois de anos e anos de ditadura. Depois, a eleição do presidente Collor, que deixou ou que estimulou as consciências, estimulou o empresariado e a população para novas ideias, para abertura. Posteriormente, o presidente Itamar Franco, que muita gente esquece, mas foi no governo Itamar Franco que o Plano Real foi lançado. Esquece. Porque o presidente Itamar Franco era um homem humilde, eu tive a honra de trabalhar com o presidente Itamar Franco no Ministério de Minas e Energia, um homem austero, um presidente que vivia como um cidadão comum.
Depois o presidente Fernando Henrique, que deu continuidade ao Plano Real, implementou as medidas subsequentes, criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Posteriormente, o presidente Lula, um homem do povo, com uma grande história, que aí aprofundou o processo de inclusão social e olhou a todos, não fez um governo só voltado para aquelas camadas da população mais carentes, mas olhou a classe média, olhou a classe empresarial, abriu os seus braços para trazer investimentos. Foi um globetrotter, andou pelo mundo inteiro mostrando o Brasil. Sem timidez, sem essa história de achar que os outros são mais desenvolvidos do que nós, sem complexo de inferioridade, defendendo um país extraordinário como é o nosso país, como é o Brasil. Depois disso, a presidenta Dilma, a primeira mulher presidente do Brasil, que deu continuidade, que avançou nas medidas implementadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será que nós vamos jogar fora, por conta dessa polarização, dessa radicalização imbecil que toma conta do Brasil, todas essas experiências da nossa gente? Nós temos que ter consciência do momento que nós estamos vivendo. Senador Delcídio, quando puder... Por favor, meu caro senador, presidente Raimundo Lira. Meu amigo senador Delcídio, falar sobre dois temas que Vossa Excelência abordou. Falou a respeito de Itamar Franco, foi meu colega senador aqui. Por sugestão do senador Ney Maranhão, de Pernambuco, foi o senador Ney Maranhão que sugeriu o nome de Itamar Franco para ser companheiro de chapa de Fernando Collor de Mello. E eu quero dizer a Vossa Excelência que o convite oficial a Itamar Franco foi feito na minha casa, pela relação de amizade que nós tínhamos. Era um homem, como Vossa Excelência falou, humilde, patriota, bem intencionado, né? E que realmente terminou entregando a Fernando Henrique Cardoso um governo bem organizado, pacificado e pronto para o seu desenvolvimento. Mas outro dia eu fiz aqui um rápido pronunciamento dizendo que a nossa crise, ela é uma crise residual, ela não vem de hoje nem de ontem. Nós começamos essa crise na Constituinte, porque na Revolução dos Cravos, Portugal, me parece 25 de abril de 1974, que o povo recebeu com flores, com festa na rua, aplaudindo os militares, mas depois Portugal não teve o equilíbrio da sua classe política de fazer uma Constituição que plantasse as bases do crescimento econômico e social do futuro de Portugal. E terminou levando esta Constituição feita com muita emoção, depois da Revolução dos Cravos, levou Portugal a uma crise, a uma recessão que durou 11 anos. Quando nós iniciamos aqui a Constituinte, eu tive a satisfação e a honra de ser constituinte, nós fizemos mais ou menos alguma coisa parecida com Portugal. Aquele exemplo que deveria ser exatamente, não devemos fazer dessa forma, nós fizemos. Tanto é que hoje me parece que nós temos já 89 emendas constitucionais aprovadas, o que mostra que nós não estávamos, naquele momento, preparados para construir o futuro do nosso país. Posteriormente, veio a reeleição em todos os níveis para prefeitos, governadores e presidente da República, inclusive permanecendo nos cargos. Então, isso fez com que as eleições brasileiras, nos 3 níveis, se transformasse
numa das eleições possivelmente as mais caras do mundo. Portanto, nós temos uma crise construída ao longo de vários anos. Precisamos, portanto, pensar sobre isso, pensar no futuro, como Vossa Excelência falou, dos nossos filhos, dos nossos netos, pensar, sobretudo, no país, para que possamos encontrar o melhor caminho para o futuro do nosso povo e do nosso país. Muito obrigado, senador Raimundo Lira, que muito enobrece aqui esse meu pronunciamento e pela experiência de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um protagonista em toda essa articulação do presidente Itamar e também uma figura de extrema importância na construção da aliança que levou o presidente Lula ao seu primeiro mandato, quando, através da articulação de Vossa Excelência, o vice Zé Alencar teve a honra de emprestar a sua seriedade, a sua competência, a sua dignidade para enriquecer, para valorizar a chapa do presidente Lula, que foi vitoriosa no ano de 2002, numa campanha absolutamente memorável. Portanto, muito me honra uma parte de Vossa Excelência. E dentro das colocações que Vossa Excelência fez, ou acabou de fazer, é dentro desse cenário que nós precisamos debater um projeto para o país. Nós temos que fazer uma reforma política séria. Nós, lamentavelmente, vimos a proposta do fim das coligações nas eleições proporcionais, ela foi simplesmente inviabilizada por decisão da Justiça. Seria um ponto fundamental para atacar essa crise que nós enfrentamos, onde existem mais de 30 partidos. Portanto, um governo ele vira vítima desse enxame de partidos que hoje tomaram conta do Congresso. Ao mesmo tempo, a cláusula de barreira, que também foi derrubada, que seria um instrumento muito importante para efetivamente a gente ter uma correlação de partidos consistente e que viessem a criar as condições necessárias para se consolidar uma base política na Câmara e no Senado, mas uma base alinhada com um projeto político. E, evidentemente, como em qualquer lugar e como qualquer governo de coalizão, nos ajudando a comandar o país. A reforma política ela é absolutamente fundamental. A reforma da Previdência. Nós não podemos, meu caro presidente, senador Theomário, nós precisamos olhar a questão da Previdência com o cuidado que ela merece. Nós não podemos considerar a Previdência sendo deficitária e aumentando esse déficit ano a ano e achar que isso é normal. Não é normal. A vida dos brasileiros, a expectativa de vida cresceu. E a Previdência tem que caminhar em paralelo com o aumento de expectativa de vida. E isso não vai ser, isso não é só o Brasil. Os grandes países todos olham as suas previdências com muito cuidado, até em respeito àquelas pessoas que trabalharam a vida inteira para ter uma aposentadoria digna. Nós temos que olhar também as questões trabalhistas, que se tornaram barreiras, intocáveis, quando, na verdade, esse é um processo de qualquer sociedade que cresce, que tem expectativas futuras e que vai se coadunando com a realidade que todo um concerto de nações exige, principalmente num mundo hoje absolutamente interligado, nas comunicações, nos negócios, no comércio. Hoje, alguém que fala aqui nesse plenário pode estar sendo acompanhado pela internet do outro lado do mundo, na Ásia. Então,
Então, nós temos que olhar essas questões, um plano vigoroso de infraestrutura, porque o Brasil já provou que tem empresários excepcionais, empresários eficientes, mas a infraestrutura e a logística faz com que o Brasil perca competitividade. E o investimento em ciência e tecnologia. Os países que se desenvolveram investiram fortemente em ciência e tecnologia. E, evidentemente, como desdobramento disso, educação. E saúde para a nossa gente. Eu quero aqui citar o exemplo de um programa do governo Mais Médicos. Meu caro senador Teomário, eu vejo pessoas criticarem os Mais Médicos, não sabem como é que o Brasil profundo funciona. A dificuldade de levar médicos para o interior do Brasil, para o Brasil profundo, para trabalhar lá em Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraguai, para trabalhar lá em Sete Quedas, para atender a nossa gente, para atender o nosso povo. E o Mais Médicos, ele não veio para ocupar o espaço dos outros, não. Ele veio como uma transição para proporcionar depois, no tempo necessário, a formação dos médicos que, sem dúvida nenhuma, vão bem atender a nossa população. Então, nós temos, meu caro ministro, meu caro senador Raimundo Lira, nós temos aí, são poucas reformas que podem transformar efetivamente o Brasil. Reformas importantes, fundamentais. E eu quero, meu caro senador Raimundo Lira, por favor. Senador Delcídio, Vossa Excelência falou aí em ensino, em pesquisa e tecnologia. Eu já falei uma vez que o Japão, ele iniciou o século XX, ou seja, 1901, já com toda a sua população alfabetizada. E transformou-se no segundo PIB do mundo, no segundo país mais rico do mundo, através do ensino de qualidade e da exportação de produtos industriais, que é aquele produto que tem o maior valor agregado e que é o produto que tem a menor oscilação de crise no mercado internacional. As commodities, elas são cíclicas. Você vende muito hoje, daqui a um ano ele já está em sobra no mercado internacional. O produto industrial com alta tecnologia, ele tem uma utilização permanente pelo mercado consumidor mundial. A Coreia do Sul, em 1950, ela possuía mais de 90% da população analfabeta, né? Totalmente analfabeta. E em 25 anos depois, em 1975, a população estava totalmente alfabetizada. E foi mais um exemplo de um país que entrou no primeiro mundo, é um dos países mais modernos hoje do mundo, é a Coreia do Sul, através do ensino de qualidade e da exportação dos produtos industrializados. Esses produtos que são resultado da pesquisa, da ciência e da tecnologia. E hoje a Coreia do Sul está entre os 5 países do mundo que mais resistem a patentes de alta tecnologia no mundo. E a China, atualmente, está criando 1.500 centros de ciências, pesquisa e tecnologia, e convidando para voltar para a China aqueles milhares e milhares de estudantes que ela financiou os seus ensinos de alto nível nas melhores universidades do mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Portanto, está mais do que provado, como Vossa Excelência disse, somente através do ensino de alta qualidade, da pesquisa, da ciência e da tecnologia, é que nós podemos encontrar o nosso caminho na área econômica e na área política,
a reforma política, que é a mãe de todas as reformas. Muito obrigado, senador Raimundo Lira, e gostaria até de fazer um registro que esses países e o governo da presidenta Dilma tem um programa fundamental, que é o Ciências Sem Fronteiras. Muita gente que foi forjada no Japão, na Coreia, na China hoje, foram estudar em universidades inglesas e universidades americanas, formaram uma verdadeira elite intelectual para ajudar esses países a se desenvolverem. E outro detalhe, e outro tema importante, meu caro presidente, senador Theomário, nós precisamos ter um país desenrolado. Eu mesmo apresentei um projeto agora para desburocratizar, principalmente, a tramitação de investimentos em infraestrutura que são estratégicos para o país. É ter um balcão único para negociar com o IFAM, com a FUNAI, com o meio ambiente, com todos os principais atores. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, é absolutamente impossível fazer um projeto de impacto tendo paralisações sistemáticas que não só oneram os investimentos, atrasam a entrada em operação desses projetos e, o pior, prejudicam a população, prejudicam o país. Um país desburocratizado, simplificado nas ações, porque parte da competitividade que nós perdemos é devido à burocracia brasileira, àquela mania atávica ibérica do carimbo, do papel. Nós temos que ter velocidade, internet, redes, para agilmente trabalhar naqueles projetos que são vitais para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Portanto, nós podemos estabelecer um programa mínimo prioritário que, a despeito desse momento, dessas medidas econômicas duras e de reduções orçamentárias, nós venhamos a sinalizar com um projeto de país. Duvido muito que a oposição não venha a abraçar uma proposta olhando o futuro do país. Nós não podemos ficar discutindo única e exclusivamente cortes. Quer dizer, uma política só com visão de tesouro ou fiscalista. Nós temos que avançar, projetar o país que nós esperamos. O restante a gente faz. Temos um povo trabalhador, temos um povo valoroso e um povo que, se viabilizarmos os instrumentos necessários de qualificação da nossa mão de obra, nós vamos, sem dúvida nenhuma, disparar. E eu não podia deixar de registrar aqui, acabar com a judicialização brasileira. O Brasil está se tornando um país único e exclusivamente de advogados. E nós temos responsabilidade nisso, porque muitas decisões que muitas vezes, em várias situações, o Congresso Nacional não deliberou, nós levamos isso para o Judiciário. E a função do Judiciário não é arbitrar situações políticas ou temas que são de responsabilidade do Legislativo. O Judiciário tem uma outra missão, e uma missão nobre, que são as garantias constitucionais, o cumprimento da legislação. Então, eu acho que a gente precisa olhar isso com muito cuidado. E, para não me estender muito, mais do que já me estendi, senador Raimundo Lira, dizer do momento que nós vivemos, apesar das dificuldades, o governo fez uma reforma. Tem que ter humildade, capacidade de diálogo para ver o que não andou em função da reforma realizada na semana passada. Quais são as dificuldades que ainda existem sobre os partidos?
Essas dificuldades que surgiram são relativas a entendimentos anteriores, de articulações políticas anteriores. Vamos procurar resolvê-los, porque é absolutamente fundamental que o governo tenha uma base fiel na Câmara e no Senado Federal. Para aprovar, está aí o exemplo da Agenda Brasil, conduzida pelo presidente Renan, para aprovar aquelas medidas importantes para o país, de responsabilidade fiscal, de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, também aprovar aquelas medidas que vão garantir estabilidade e as condições necessárias para crescimento, na Câmara e no Senado. O governo tem que dialogar, tem que procurar avaliar o que aconteceu, porque, consolidando uma base política forte, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ultrapassar todas essas dificuldades que foram aqui elencadas ao longo de toda a tarde. E queria, só para concluir, falar sobre essa decisão do TCU de ontem. O TCU é um órgão de fiscalização e controle a serviço do Congresso Nacional. O TCU emitiu um parecer que está sendo encaminhado para o Congresso Nacional. Aqui no Congresso Nacional, esse parecer vai ser analisado pelos técnicos do Congresso, pelos técnicos da Comissão de Orçamento, tão brilhantemente comandada pela senadora Rose de Freitas. O relator terá 40 dias para apresentar o seu relatório preliminar. Os parlamentares têm 15 dias para apresentar emendas. O relator ou relatora, mais 15 dias para apreciar essas emendas, para que depois isso tramite na Comissão de Orçamento e depois no Congresso Nacional. Portanto, nós temos uma longa caminhada pela frente, que vai exigir muito diálogo. E eu comparei aqui com a fala do senador Requião. O Tribunal de Contas funciona para o Congresso como a consultoria jurídica de uma empresa ou a diretoria jurídica de uma empresa funciona para os diretores, para as decisões que acompanham o dia a dia de uma companhia. É oferecido um parecer. Não necessariamente numa empresa os diretores têm que acompanhar esse parecer. E o fato de não acompanhar não quer dizer que eles cometam algum tipo de ilegalidade. Não. Esses pareceres, eles servem para dar mais subsídios para uma decisão segura dos diretores. E esse é o papel do TCU com o Congresso Nacional. Quem vai deliberar sobre as contas é o Congresso Nacional, como sempre deliberou sobre todas as contas que para cá vieram. Portanto, esse é um processo absolutamente natural, que tem a sua dimensão, que tem que ser, o parecer do TCU tem que ser respeitado, porque ele tem uma importância institucional, né, e uma importância no sentido de balizamento de uma decisão, mas o mundo não acabou ontem. E muito menos um processo como esse pode ser usado para outros desdobramentos, especialmente de pessoas que não aceitam uma eleição legitimamente vencida pela presidenta Dilma. Portanto, nós temos que agora trabalhar na política. A crise do Brasil não é econômica. A economia está sendo contaminada pela insegurança e pela instabilidade política. Portanto, nós temos que concentrar nossos esforços na estabilização da política. Por isso que é fundamental que o governo se preocupe com a política, com a articulação política, porque é ela que vai garantir os próximos passos e vai blindar o governo contra qualquer iniciativa que venha a ferir os princípios democráticos, né, e a vontade do povo. Portanto, senhor presidente, acho que o desafio nosso é a política. E eu não tenho dúvida que o governo terá o discernimento, terá a humildade necessária para, através do diálogo,
consolidar essa base, que pautou, inclusive, a reforma ministerial anunciada pela presidenta Dilma na semana passada. Quero agradecer a oportunidade, pedir desculpas pelo tempo que me estendi aqui, mas não poderia deixar de falar num dia que muitos senadores e senadoras aqui falaram e numa tarde importante para o Senado Federal. Senador Delcídio, eu ouvi atentamente, bem atento, o discurso de Vossa Excelência e caiu, sem nenhuma dúvida, com uma luva nesse dia de hoje que amanheceu com a sensação de que havia um vácuo, de que havia uma necessidade de esclarecimento. E hoje, sem nenhuma dúvida, a tribuna desse Senado foi o palco de várias manifestações. Manifestações sensacionalistas, manifestações oportunistas, manifestações caçoístas, mas manifestações equilibradas, como de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem nos ombros uma grande responsabilidade. Nesse momento, Vossa Excelência tem que pedir licença ao Mato Grosso do Sul, seu querido Estado, e ficar aqui mais um tempo, porque Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, como líder do governo, e que aqui tem mantido um equilíbrio, a serenidade, o compromisso e a responsabilidade, um homem preparado para essa função, no momento desse de dificuldade do país. Vossa Excelência está sendo convocado para costurar, numa linguagem mais popular, esses entendimentos políticos. Vossa Excelência deu aqui, acima de tudo, uma aula de um verdadeiro líder. Vossa Excelência abriu o apêndice da história do Brasil e fez em poucas palavras, com certeza eu estendi os 40 minutos para Vossa Excelência, que foram um pouco considerada a crise que o país precisa equacionar, e Vossa Excelência trouxe uma história, além do mais, pontuou os avanços do governo, pontuou as dificuldades e pontuou, sobretudo, o que pode ser o grande entendimento. Então, Vossa Excelência pode contar com o meu apoio, com o apoio dos demais senadores. Essa casa, hoje o senador Raimundo Lira, uma pessoa que a gente passa a ter um carinho enorme, é uma doçura de pessoa. Ele disse muito bem: ao Senado caberá sempre a palavra do bom senso, do equilíbrio, sem dúvida. E o Senado tem demonstrado isso. Sem nenhuma dúvida, eu daqui a pouco vou fazer o discurso nesse sentido, e nós temos que clamar, porque a presidenta foi buscar um governo de coalizão, um governo para governabilidade, e ela fez a sua parte. É preciso a gente entender por que os partidos não estão fazendo a sua parte. Bem disse aqui o senador Raimundo Lira, é obrigação do parlamentar vir a essa casa e trabalhar. E no momento de uma convocação do Congresso, é importante a presença. É livre a sua decisão. E Vossa Excelência, como líder, e que me deu a honra de ser seu vice-líder, Vossa Excelência nunca tem imposto, e nem esse é o propósito, a nenhum senador, deputados. E os senadores têm prontamente contribuído com o quórum necessário e que os deputados têm faltado a isso. Mas Vossa Excelência tem que sair dos limites do Senado brasileiro, avançar no limite do Congresso. Esse é um papel de todos nós. Buscar a governabilidade, sobretudo, buscar um bom trabalho e uma resposta para a sociedade que ela precisa que o Congresso responda, votando, presente, sim ou não, mas dizendo por que nós estamos aqui. Quero parabenizar Vossa Excelência por essa tarde de muita lucidez e que muita sabedoria eu desejo sempre a Vossa Excelência. Amém. Para conduzir, para a gente segurar esse avião nesses voos truculentos
que ainda virão, mas com certeza, com a segurança absoluta de que nós vamos chegar em ventos sadios. Parabéns a você. Senador Theomário, senador Raimundo Lira. Senador Delcídio. Senador Delcídio Amaral. É isso aí. Senador Delcídio Amaral, Vossa Excelência falou agora há pouco que o Brasil é um país de advogados. Eu estava na Comissão de Constituição e Justiça, na aprovação de dois membros do Conselho Nacional de Justiça, e eu falava naquele momento que o país, exatamente o que Vossa Excelência disse, com mais propriedade, eu dizia que o Brasil tem mais de 1.300 faculdades de direito. E que somadas, meu caro presidente, senador Raimundo Lira, somados todos os cursos de direito do Brasil, nós temos um número maior que todos os cursos de direito do restante do mundo somados. Somados, exatamente isso que foi confirmado naquele momento por aquele desembargador de Minas Gerais, membro do Conselho Nacional de Justiça. E o que mais me estarreceu foi o fato de existir, no momento, 105 milhões de processos na justiça do nosso país. Então, quando os Estados Unidos, recentemente, divulgou, numa revista especializada, o comparativo da produtividade do trabalhador americano em relação a vários países do mundo, o trabalhador americano produz por 4 brasileiros. E um dos custos da nossa produção, que nós chamamos custo Brasil, é exatamente o custo de justiça. Porque toda empresa hoje tem a necessidade de ter um departamento jurídico imenso para estar defendendo na justiça ações que não deveriam nem ser aceitas pela justiça. Porque lá nos Estados Unidos, quando alguém entra com uma ação, que ela é uma ação que o juiz já faz a primeira avaliação se deve ou não aceitar aquela ação. E aqui não acontece isso, todas elas vão para o julgamento, para a sua tramitação normal. Então, esse processo de modernização que Vossa Excelência prega para o nosso país, para ficar um país mais leve, mais competitivo, mais produtivo, é importante também essa questão de reduzir esse custo da justiça para as empresas e para os cidadãos. E quero aqui encerrar esse meu a parte, que Vossa Excelência me concedeu generosamente, a terceira parte, dizer que para mim é uma grande honra ter Vossa Excelência como amigo, como ao chegar aqui encontrei Vossa Excelência, já conhecia através do seu trabalho aqui, antes, principalmente naquele grande trabalho quando presidiu a CPI dos Correios, né? Mas foi uma alegria muito grande, foi uma surpresa muito agradável trabalhar hoje junto com Vossa Excelência na Comissão de Assuntos Econômicos e fortalecer essa amizade, porque Vossa Excelência é um senador propositivo, Vossa Excelência é um senador que pensa no país. Todo aquele amor que Vossa Excelência tem pelo seu Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência trouxe aqui para Brasília e estendeu esse amor ao Brasil, pensando sempre no seu futuro, sempre na grandeza do nosso país e transferir para os nossos filhos e para os nossos netos um país melhor do que o que nós temos atualmente. Muito obrigado, meu caro senador Raimundo Lira, meu caro senador Raimundo Lira, que comanda comigo a Comissão de Assuntos Econômicos, que foi o criador, senador Theomário, da Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado. Quer dizer, nós estamos muito bem acompanhados, um dos senadores de melhor qualidade e melhor perfil dessa casa. E o senador Theomário, que é meu vice-líder também. Portanto, eu estou em casa, né? E membro da Comissão de Assuntos Econômicos também, extremamente
extremamente participante do dia a dia da nossa Comissão de Assuntos Econômicos. E, para encerrar, definitivamente, senhor presidente, agradecer ao Senado Federal. O senador Raimundo Lira falou muito bem a respeito disso. O Senado, como a Casa dos Estados, a Casa da Federação, se fez presente na reunião do Congresso, nas duas reuniões, né? Independentemente de partidos da base, partidos de oposição, né? O Senado Federal entende o momento que vive, que o Brasil vive, e marcou uma presença forte nas reuniões do Congresso. Ontem, nós chegamos a 68 senadores. E base e oposição, todos reconhecendo o momento que nós vivemos, a pauta que vai ser votada no Congresso e a preocupação com o nosso país. Nós não podemos vender o nosso futuro votando em matérias que, sem dúvida nenhuma, vão prejudicar as próximas gerações. Portanto, eu quero agradecer aqui, como líder do governo, com meu vice-líder presente, o senador Theomário, eu quero aqui agradecer aos senadores e senadoras pelo entendimento. O Senado, mais uma vez, marcou presença e de uma maneira absolutamente incontestável nessas duas reuniões do Congresso, onde o Senado deu quórum nas duas sessões que nós realizamos ontem e anteontem. Muito obrigado, senhor presidente.